Olá pessoal, boa tarde. Nessa aula vamos falar um pouquinho sobre os construtores, tá? Na aula passada nós vimos algumas coisas sobre os métodos, criamos além dos getters e setters, métodos que permitiam aí fazer cálculos, retornar valores, métodos que possuíam uma estrutura diferente da básica do getter e setter. E por isso, né, no caso desses métodos aqui, nós chamamos de método worker, né, que é aquele método que vai manipular um dado, mas necessariamente não vai atribuir nenhum valor a um atributo, ou então retornar o dado exato de um atributo. Eu utilizo o dado de um atributo para participar de um cálculo, para participar de alguma manipulação de dados e retorno ou não algo para o meu usuário. Ok? O método worker, uma outra categoria, então nós já vimos métodos getters, setters, workers e agora o construtor. O método construtor, na verdade, nós utilizamos sem saber que estávamos utilizando, vamos dizer assim, que é nesse momento onde eu termino instanciando o objeto. Nesse momento que eu instancio o objeto, quando eu chamo aqui new funcionário, abre e fecha parênteses, eu estou chamando o meu método, estou invocando o meu método construtor. Como nós não criamos nenhum método, nenhum método construtor para essa classe, a JVM termina criando automaticamente esse método. O que ele faz? É como se ele criasse as divisões dentro da memória para que os dados possam ser recebidos. Então, a partir do momento que eu crio um objeto e instancio ele através do meu método worker, ele cria as divisões de memória para que ele possa receber o nome, para que ele possa receber o valor da hora, para que ele possa receber um cargo. Tá? Então, o método construtor é isso. Ele construiria, edificaria toda a parte de divisão, toda a parte de preparação para que o seu objeto possa receber os dados e ter exatamente onde colocá-los. Tá? Então, quando eu crio o meu objeto simplesmente dessa forma, tá? Eu estou criando um objeto, mas o objeto está lá na memória sem especificação alguma, sem divisão alguma, ele não sabe o que fazer com os dados. Tá? A partir do momento que eu coloco o construtor, aí ele já fala, opa, dentro desse cara aqui eu preciso gerar uma estrutura para esse objeto, porque ele vai receber dados. E qual vai ser essa estrutura? Então eu vou criar um espacinho para ele armazenar nome, vou criar um espacinho para armazenar valor hora, vou criar, né, um espacinho para ele armazenar cargo. Tá legal? Então o método construtor ele é importante. Da forma como nós utilizamos, nós deixamos tudo a critério da JVM, o que não é muito legal. Nós podemos utilizar o método construtor para também passarmos valores, definirmos alguns valores já para os nossos atributos, no momento em que se instancia, podendo até mesmo optar em utilizar o método sets, né, ou não, e complementando os métodos sets ou até executando uma ação distinta, diferente. Tá legal? Vamos ver então como que nós podemos criar o método construtor. Normalmente, por prática, né, essa classe ela termina tendo na parte, né, primeiro os atributos, até respeitando o diagrama de classe, e depois viriam aí os métodos, ok? Entre esses métodos, então nós temos vários, então primeiro viria os métodos construtores, que nós não temos ainda, depois os métodos getters e setters. Tá? Não tendo nenhuma regra específica para os métodos workers, mesmo porque esses caras não vão ficar nessa estrutura de classe, mais para frente a gente vai discutir sobre isso. Tá? Isso não é bem o local ideal, o local correto dentro de uma organização para que eles fiquem. Tá? Mas a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Então, vendo lá os métodos construtores, eu vou criar um método construtor. Como todo método, ele é público. Ok? Esse método público, o método construtor, você não vai colocar nenhum retorno para ele. Nem ao menos o void. Nada. Tá? Nenhum tipo de retorno. Ele simplesmente vai ter o nome da classe. Por isso, ele é o único método que começa com letra maiúscula. Porque ele tem que ser representado através do nome da classe. Ele não pode ter outro nome, de maneira alguma. Ok? Abrimos aí chaves. E aí eu falo o que eu quero que aconteça quando esse objeto for instanciado. Não é?
Então, por exemplo, eu posso querer que ele não faça nada, que é o que ele faz atualmente, né? A gente não declarou nada lá na hora de instanciar. Nós não tínhamos, né, um método construtor. Então, o que o Java fazia? Criava um construtor assim, vazio, sem absolutamente nada. Apenas para indicar que ele quer a estrutura dos dados. Tá? Como eu poderia falar o seguinte, ó, eu quero que o meu construtor precise ou peça uma string que vai servir para representar um nome. E essa string que vai representar um nome já preenche o atributo nome. Então posso fazer isso. Então todo momento que meu objeto for instanciado, eu tenho que passar uma string. Essa string vai ser atribuída, né, vai ser colocada no meu atributo nome. A partir do princípio que eu faço isso, aqui na hora que eu instancio o objeto, o Eclipse aqui já está gritando. Por quê? Ele está falando para mim, ó, o seu método, ele precisa do argumento string, o seu método construtor. Então você precisa colocar uma string aqui dentro, nem que seja um abre e fecha aspas lá. Seria uma string vazia. Tá? Como poderia colocar um nome? Então, sei lá, Bralfagélio. Então, a partir desse momento, eu nem precisaria utilizar o setNome. Tá? A partir desse momento, o meu funcionário já vai ter um nome. Tá? Vamos ver. Vamos ver se nós temos algum método ali que está chamando do nome, né? Para exibir o nome. Não lembro agora se eu montei na aula passada. Vamos dar uma olhada. Cargo, sei lá, gerente. Sem hora. Nome, Bralfagélio. Tá? Nesse nosso get tudo, né? Vamos só relembrar o get tudo. Aqui, ó. Ele mostra o nome, mostra o cargo, pula uma linha, mostra o valor da hora, etc. Né? Nós criamos lá nessa nossa classe. Então, a partir do momento, eu nem preciso mais utilizar o método set. Humberto, posso utilizar o método set? Pode. Ah, posso apagar o método set lá da nossa classe funcionário? Não. Tá? Por quê? Você vai deixar a sua classe modelo, essa sua classe, com recursos a mais. Então, a pessoa pode passar o valor no momento que ela instancia o objeto, ou ela pode utilizar o método set, sem problema algum. Tá? Então, você termina, não é um recurso substituindo o outro. Seria um recurso agregando ao outro. Tá? Ah, Humberto, eu quero voltar a declarar o objeto, ou permitir declarar o objeto sem nada, como era antes. Eu quero que isso aqui funcione. Vamos lá. Voltar lá para a nossa classe modelo. E aí nós criaremos mais um construtor, só que agora sem nada. Tá? Aí fica a pergunta, por que antes funcionava sem nada e a partir do momento que nós criamos esse método construtor, ele parou de funcionar? Né? Simplesmente ele começou a dar problema. Então, quando eu não tinha esse cara, funcionava. Quando eu coloquei esse cara, parou de funcionar. Por quê? O Java interpreta da seguinte forma. Quando você declarou esse objeto e você não tinha um método construtor, ele falou, opa, não tem, vou criar um vazio. A partir do momento que você criou um construtor com alguma estrutura, com algum parâmetro, ele falou assim, opa, tem um construtor. Então, agora é o programador que vai conduzir isso. Se ele colocou vazio, significa que ou ele esqueceu ou ele está usando da maneira indevida. Então ele alerta falando, não, você não pode usar dessa forma, você tem que informar string. Nesse caso agora ele não está mais gritando mesmo vazio, porque eu criei um construtor vazio. Então o que o Java vai fazer na hora que ele executar? Ele vai vir aqui e falar, opa, preciso do construtor funcionário vazio. Ele existe? E ele vem para cá. Aí ele fala, tem esse cheio, que não é... Opa, tem esse vazio. O que é para fazer? Ah, é só para fazer a função de construção. Então ele aceita normalmente. Reparem que, com base nisso, nós temos dois métodos com o mesmo nome. Esses dois métodos com o mesmo nome garantem a característica de polimorfismo. Tá? Ou seja, eu posso ter métodos com o mesmo nome, mas com assinaturas diferentes. O que seriam as assinaturas dos métodos? Os dados que vêm entre parênteses. Então, a assinatura do método string ele pode ser uma string ou ele não pode ser nada. Eu poderia criar um outro método construtor? Poderia, criar quantos eu quisesse. Então, public funcionário. Agora eu vou criar com um double para valor hora. E aí, esse meu
valor hora vai receber esse cara. É um outro método construtor com uma outra assinatura. O que eu ganho com isso? Quando eu for instanciar meu objeto, eu posso instanciar vazio, eu posso instanciar com uma string, ou eu posso instanciar com um valor. De qualquer forma, vai funcionar. Se eu colocar vazio, ele simplesmente monta a estrutura e espera os dados de todos os métodos setters. Se eu colocar uma string, ele vai colocar essa string dentro do nome. Se eu colocar um valor, ele vai colocar esse valor dentro do valor hora. Tá? Então ele já vai saber o que ele tem que fazer com base na assinatura. Humberto, eu poderia ter uma outra string só para armazenar carga, um outro construtor com uma string também, só que no lugar de atribuir em nome, atribuiria em cargo. Aí não. Por quê? Porque ele ficaria com a mesma assinatura. Então vamos tentar montar isso. Outro construtor com uma string, só que agora para cargo. E aqui eu vou pegar cargo igual a C. Então olha só, ele reclama desse e desse, porque as assinaturas estão iguais. Ah, mas os parâmetros eu defini com um nome diferente, não importa. Qual que é a assinatura desse método construtor? Uma string. Qual que é a assinatura desse método construtor? Uma string. São iguais, não pode. Se eu colocasse assim, esse daqui vai receber o nome e o cargo. São assinaturas diferentes. Aí tudo bem. Então posso colocar lá, nome igual a N, né, e cargo igual a C. Só que eu tenho que fornecer duas strings. Tá? Posso criar um outro construtor com uma string que eu vou usar para N e um double que eu vou utilizar para valor hora. Posso também. Estaria com assinaturas distintas. Usaria o N para o nome e no valor hora eu colocaria o VH. Tá joia? Então aqui eu teria 5 construtores. Um que recebe uma string, quando ele receber uma string ele vai fazer o quê? Colocar string no atributo nome. Um que não faz absolutamente nada, só gera parte de construção, ou seja, aquelas separações para que ele possa receber os dados. O outro que recebe um double, o que ele vai fazer com esse double? Colocar no valor hora. Outro que recebe duas strings, a primeira string ele coloca no nome, a segunda ele coloca no cargo, e outro que ele recebe uma string e um double. Tá? E aí ele vai colocar aqui uma string e aqui o double. Tá legal? Vamos tentar mais um construtor. Vamos tentar fazer o seguinte. Eu quero agora uma string para cargo e o double para valor hora. Nós colocamos uma string N e o double para cargo. Então o que eu vou fazer agora? Eu sei que se eu colocar uma string e um double, ele vai gerar erro. A assinatura vai ficar idêntica. Então vamos colocar o double e a string. Tá? Olha lá. Então valor hora VH e o cargo igual a C. Então olha que legal. Ele também aceitou, porque a assinatura não é igual. Aqui é uma string e um double. Aqui um double e uma string. Então na hora que eu for instanciar lá, eu posso colocar um ou outro, posso colocar o inverso, só que com o inverso, né, a minha string eu utilizaria em outro atributo. Tá legal? Então essa é a finalidade dos construtores. Aí segue a dica. O que deve ser feito no mínimo? Tá? No mínimo, o que eu aconselho vocês a gente pode criar o construtor, dois tipos de construtores aqui pelo Eclipse. Fui lá em Source, Generate Constructor Using Fields. Vou criar um construtor preenchido e outro construtor vazio, desmarcando todos aqui. No mínimo, essa estrutura, galera. Tá? Na hora de definir o construtor, eles ficaram aqui no meio dos getters e setters, eu vou tirar eles daqui, para a gente deixar. Então o Eclipse gerou um construtor vazio, sem nada, e um construtor cheio, recebendo 3 valores: nome, valor hora e cargo, ou seja, uma string, um double e uma string. Eu posso fazer isso aqui: uma string, um double e outra string. Tá? Então poderia colocar aqui Bralfagélio gerente.
e não utilizar 434 o valor hora e não utilizar os setters. Se eu executar, ele mostra todos os dados porque os dados foram atribuídos através do construtor. Assim como eu também poderia, deixa eu dar uma quebra de linha aqui, utilizar aqui os JOptionPanes. Aqui eu preciso de uma string, mas eu quero que o meu usuário digite em tempo de execução. Então, eu poderia fazer isso aqui. Digite o nome. Então, ele digitaria o nome, né, dentro do meu construtor. Nome, ABC, valor hora. E cargo ele não vai perguntar porque eu deixei ainda lá chumbado. Ó, o nome que eu digitei, gerente 434. Não quero esse valor, quero dar um JOptionPane também. Legal. Double.parse double, JOptionPane, lá. Eu não quero gerente, eu quero um JOptionPane. Ótimo. JOptionPane.showInputDialog, digite o cargo. Tá joia? Beleza? Então, assim, para esse momento é isso sobre construtores. Espero que tenham gostado. Mais adiante nós vamos ver outras funções para esses construtores também. Essa classe a gente começa a chamar ela de uma classe beans, né? Modelo beans. O que seria uma classe beans? Que depois a gente vai começar a mudar nos pacotes. A classe beans é uma classe que representa um modelo de dados, uma classe que você já criou no diagrama de classes, e aí você representa os atributos de maneira private, por questão de encapsulamento. Você coloca um getter e um setter para cada atributo, tá? Um padrão, uma forma de você tornar os atributos acessíveis. E você cria, estou sugerindo, né, um construtor vazio e um construtor cheio. Ok? Para que você possa trabalhar das duas formas. Eu quero utilizar o setter, legal. Instancia com um construtor vazio. Não quero usar o setter, já quero passar os valores, eu preciso testar aqui os valores, eu vou até chumbar os valores, fica mais prático. Legal, você pode usar também. Tá legal? Então esse aqui representa uma classe beans. Que aí tem esses métodos workers que, por enquanto, como nós estamos trabalhando essas duas camadas, eles vão ficar por aqui. Mas, repito, não é o local deles. Mais pra frente nós vamos retirá-los daqui e vamos colocar numa outra camada. Tá legal? Um abraço a todos vocês, até a próxima aula.